Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast especial aqui durante o evento do Inova. Hoje estou aqui mais uma vez acompanhado da ilustríssima Arielle Macedo, que retorna aqui para a mesa. Olá, pessoal, estava com saudade. Estava fazendo falta aqui. Estamos aí. Isso aí. E os nossos convidados são pai e filho. Eles dividem o dia a dia e os desafios do escritório de contabilidade, mas também tem muitos desafios que gostam de fazer nas horas vagas também, e juntos. Eles vão contar mais disso mais para frente. Ambos respiram a contabilidade e vão dividir conosco um pouquinho do que é essa dinâmica da sucessão de pai para filho dentro de um escritório de contabilidade. Sejam bem-vindos, Cristiano e Matheus. Tudo bem? Bem-vindos. Boa tarde pela recepção. Isso aí. Prazerzão estar aqui. Prazer é nosso. Já está aqui de volta, né? Já tem uma caminhada, né? Pois é. Muito obrigada, né? Primeiro participar com a gente aí do Inova, do Altercast, Sim. que a gente gosta muito de ter essa troca, né? Do lado de cá, do lado daí, entender as histórias, compartilhar a conversa. A mesa é um lugar legal para isso, né? Sim, e uma coisa que sempre acontece muito na contabilidade é essa questão da sucessão, né? Então, vocês são um exemplo aqui pra gente, que a gente sempre cita, em outras edições do Altercast, a gente cita dessa sucessão que existe no escritório de contabilidade. Como esse universo, né, do escritório, como passa de pai para filho, às vezes do pai para o filho, vai assim, né, em uma linha. E aí, Cristiano, vamos começar por você, então, porque você já foi uma sucessão, né? Você já foi uma etapa, né? Antes de mais nada, isso. Agradecer, né, pelo convite aí, tá aqui de novo. Parceria Carl Ramos Alterdata já dura aí mais de 20 anos, Sim. Então, assim, a gente já se sente da casa já. Sim. Que bom. Falando de sucessão, né, a gente lá tem uma história, resumidamente, mas a gente tem uma história bem vinculada a isso. Eu trabalhei com meu pai, né, durante 13 anos, né, meu pai é contador também, teve o escritório dele, hoje está aposentado. Teoricamente, um escritório em que eu iria suceder, e no meio do percurso eu conheci o Fábio, que hoje é meu sócio, que assumiu o escritório do pai também. Uhum. Né? Posteriormente, o José, que é nosso outro sócio, também incorporou lá a sociedade. Então, nós fazíamos serviço ali de perícia, de consultoria, de auditoria juntos, mas cada um trabalhando nos escritórios dos seus pais. E, em algum momento, né, eu tive a oportunidade de passar num concurso, mas a minha ideia de trabalho ainda não era aquela. Né? Então, eu tinha uma ideia de trabalho bem firme na cabeça, dentro da contabilidade, né, no escopo de um escritório de contabilidade, e entre muitas conversas, eu e Fábio, a gente conversando bastante, a gente resolveu juntar as forças e acabamos, né, montando um outro escritório, né, que basicamente incorporou os trabalhos que eu fazia no escritório que ele já tocava, e aí nasceu a Carl Ramos, né, que hoje somos 3 sócios, o Matheus está em toda a parte de processos lá com a gente, e que acabou nascendo de uma quase sucessão e uma sucessão. Sim. E quanto tempo está hoje no 2003 mercado? Foi o momento em que a gente iniciou tudo. Então, vamos aí para quase 20 anos já. Mas né? o escritório em si tem 54 anos. Olha. Uau! Né, que era o escritório do pai deles, que já estava no mercado há muito tempo, e em algum momento só convergiu ali, né, para um escopo um pouco diferente, e aí nasceu a Carl Ramos e estamos aí até hoje. É um escritório, então, que tem uma bagagem de todos os tipos de tecnologia, de processos, né? De gerações. Né? Acho que viveram, tudo que aconteceu basicamente com a contabilidade que existe no Brasil, vocês viveram lá, né? A gente, né, obviamente, nem sempre todos estiveram no percurso, claro. Mas o escritório viveu bastante coisa, tem uma história aí bem bacana, bem longa, viveu vários planos econômicos, viveu várias mudanças de tecnologia, viveu o birô da Alterdata em Petrópolis, então assim, e depois toda a ideia de tecnologia foi avançando, e até hoje, amanhã e depois a gente vai estar na mesma percepção de acompanhar o que está acontecendo, acompanhar o mercado, acompanhar a tecnologia e ser um jovem escritório de 54 anos. Isso aí, isso é fundamental. Isso é fundamental. E você sempre soube ou foi assim, vou entrar para contabilidade porque seu pai tinha também? Como que foi o Matheus entrar, né, nesse ramo da contabilidade? Como foi essa questão?
quando fui para contabilidade, na época, o colégio que eu estudava, a opção de segundo grau já era o curso técnico de contabilidade. Então, eu estudei no Liceu Municipal de Petrópolis, que é um excelente colégio. Mas a opção que se tinha de segundo grau no colégio era contabilidade. Meu pai já era contador, tinha o escritório de contabilidade. Foi um caminho, né? Eu falei, eu vou nessa, né? Eu vou surfar a onda. E acabou que eu fiz o curso técnico, depois, logo que entrei, já fui trabalhar com meu pai, isso eu tinha uns 16 anos. Então começou novinho, né? Sim. E comecei a ver todo esse processo, né? Tanto no curso técnico e no mesmo momento no escritório de contabilidade. Então eu tive a sorte de ver teoria e prática ali ao mesmo tempo. Logo em seguida eu emendei a faculdade, logo em seguida eu emendei a pós-graduação e logo em seguida eu comecei a dar aula. Então, assim, desde os 16 a contabilidade faz parte na veia, do meu dia a dia. Muito legal. E você esperava que o Matheus entrasse também? Fosse para o ramo contábil? Como que era? Honestamente, não. Não por motivos bem específicos, né? Primeiro, pelos próprios interesses dele, né? Então, assim, a gente sempre teve uma conversa muito aberta quanto a tudo. E ele sempre mostrou ali uma vontade de ir mais para a área da engenharia, né? E tal. E assim aconteceu. Acabou que ele, né, fez a faculdade de engenharia. Depois ele vai contar um pouco melhor a história aí para vocês. Mas dentro desse processo foi parar no estágio numa empresa, uma multinacional, e foi viver todo o processo que a engenharia ali estava... Você deixou ele bem aberto, estava carregando ele. E aí, em algum momento, que eu deixo para ele contar para vocês aí, a contabilidade apareceu no meio do caminho. Mas, assim, eu honestamente não esperava, nunca forcei, nunca... Na verdade, eu não digo nem que eu nunca incentivei, eu sempre deixei realmente a escolha bem aberta, bem por ele, de forma que ele fosse fazer algo que realmente interessasse, que fosse deixar ele, né, feliz, satisfeito, e não ter uma influência ali que amanhã eu possa descobrir que não é o que eu quero. Né? Muito legal. Então, assim, eu tive a sorte de entrar meio que de paraquedas e me apaixonar pela coisa, mas às vezes pode dar diferente. Então, assim, eu acho que nunca houve vontade você sempre tem, né? mas nunca houve um direcionamento, vamos dizer. Entendi. Faz isso, escolhe o que você acha que é adequado e vai que eu tô contigo. E essa é a ideia. Muito legal. E aí, Matheus? E essa influência teve mesmo? Conta pra gente um pouquinho. Porque ele falou, começou um pouquinho com engenharia, né? Na verdade, eu me formei em 2011 do colégio, né? Tô com 28 anos hoje. Então, em 2011, 2012, entrei na faculdade, mas eu entrei meio que perdido, entre aspas. Eu não tinha, eu quero trabalhar nessa área específica desse ramo. Sim. Eu gostava de número, eu gostava de fazer conta e gostava dessa área. Então, eu falei, área de exatas, engenharia, e segui por lá. Aí, dentro das engenharias, tem um escopo enorme de atuação, né? Eu falei, a parte mecânica me interessa. Vou fazer dentro da parte mecânica, vamos ver no que dá. Eu fui começando os processos ali, o início da engenharia é o módulo básico que chama, então é igual para todo mundo, depois você destrincha os caminhos. Sim. Então, a partir do momento que eu fui ver na área mecânica ali, eu fui gostando e entrei na Safran, que foi a empresa que eu atuei lá em 2014. Entrei na empresa, que era multinacional e tal, falei, pô, bacana, consegui uma oportunidade lá e acabei entrando na área de qualidade. Então, não era algo que eu buscava, era algo que surgiu, eu falei, deve ser interessante, uma multinacional de engenharia, de helicópteros, pô, bacana. Aí entrei e dentro do que eu fui desenvolvendo lá dentro, pô, eu fui gostando dessa parte de gestão. Porque quando eu busquei mais engenharia, eu pensei mais naquele conceito de operacional, entre aspas, não era a parte de gestão de pessoas, gestão de projetos, de processos, seria mais na parte de você criar alguma coisa, ou de você fazer uma manutenção em alguma coisa, ou você validar alguma coisa, mais fazer técnico, uma auditoria, né? Fazer, enfim, vários, mais nesse processo, não na parte de gestão. Mas, a partir da minha atuação na área, eu vi e falei, pô, esse negócio aí é para mim, gostei. Aí, essa parte de qualidade, controle, de auditoria, de gestão em si mesmo, de ser detalhista, de botar o negócio tudo amarradinho, integradinho, tudo fazendo sentido. Eu, pessoalmente, já sou chato pra caramba, já sou todo detalhista, tenho meu jeitão ali tem que estar tudo perfeitinho, bonitinho, tudo perpendicularzinho, já tem meu jeito meio esquisito. E acabou que eu acho que essa característica pessoal, refletiu bem nessa área de atuação profissional. Então, acabou que dentro do que eu fui desenvolvendo lá, eu depois acabei saindo da empresa, em 2016, agosto, se eu não me engano, eu acabei saindo da empresa,
continuei ali procurando no mercado mais alguma coisa dentro da parte de engenharia. Eu estava também no meu último período da faculdade, que eu me formei em 2016. Só que não consegui me realocar, não consegui nada, mas nos 6 primeiros meses eu ainda estava um pouco menos preocupado, porque a rotina que você tem nos últimos períodos de engenharia, a nível de matérias e a nível de TCC, aquela história toda que é o pesadelo de todo mundo, de fato é um pouquinho mesmo, que é meio corrido. Então naquela época, como eu já estava muito atarefado, eu estava tentando buscar alguma coisa, mas acabei não conseguindo, mas não abaixei as rodas. Falei, pô, não é o fim do mundo. Sim. Só que quando passou mais 6 meses, que já estava dentro de 2017, aí eu não estava nem estudando, nem trabalhando, porque eu não conseguia encaixe no mercado. Os primeiros 6 meses você estava ali no finalzinho da faculdade, então sua cabeça estava ainda focada em outras coisas, né? Então, assim, eu ainda estava, não estou conseguindo me alocar no mercado, mas estou direcionado no ramo. Então, vamos buscando, mas vamos fazendo a faculdade em paralelo e depois a gente junta tudo. Sim. Só que depois de 2017, janeiro a agosto, mais ou menos, eu fiquei esses meses fora de tudo. E já formado? Já formado. Me formei em dezembro de 2016, aí eu tinha a pretensão de fazer um MBA. Só que eu queria fazer um MBA dentro da área que eu atuasse na engenharia, porque eu queria direcionar e fazer um projeto no meu trabalho e seguir as duas coisas em paralelo. Só que como eu não conseguia trabalho, eu também não tinha animação de fazer o estudo e fiquei nessa luta. Aí, meio que no meio de caminho, meu pai comentou lá, falou, pô, então, tu tá parado, não tá fazendo nada, se tu tiver interesse, pô, tô querendo contratar estagiário pro escritório lá para me ajudar nessa parte aqui contábil. Aí eu pensei assim um pouco, falei, pô, contabilidade, não sei. Aí pensei com a minha cabeça lá, falei, pô, parte contábil, eu acho que não tem nada a ver do que eu faço, mas não estou fazendo nada, vamos lá. Vamos arriscar. Aí acabei entrando na empresa, mas eu pensei, pô, vou trabalhar aqui a troco de nada. Meu pai dava aula no UCP, então eu tinha bolsa para fazer faculdade. Então, felizmente, eu tive essa facilidade ali enorme e falei, vou fazer a faculdade. Aí comecei a fazer a faculdade junto com a entrada lá no escritório. Isso em setembro de 2017. Aí comecei outra faculdade, comecei o trabalho lá e meio que de início era tiro no escuro. Não tinha pretensão de entrar na parte contábil e tinha era mais um temporário ali, né? Meio que foi uma oportunidade, né? Junto assim, tive essa oportunidade, vou agarrar, tá aí, vamos ver, né? É mais ou menos isso. Eram meio que 2 linhas de frente. Eu tinha a parte, tipo, não tô fazendo nada, meio que de despreocupado assim, vou buscar alguma coisa ali para não ficar parado, vendo o que dá. Mas eu também tinha um lado de, pô, a parte contábil, eu consegui uma formação contábil, de repente eu posso atuar como perito, como auditor, tentar elencar as duas áreas. Né? É uma ideia, mas assim, era uma ideia que ficava na minha cabeça, mas eu não era tanto que eu estava buscando, não. Mas eu falei, mas de todo modo, de repente agrega alguma coisa. Então, vamos dando sequência. Mas acabou que essa questão da engenharia, cada vez mais que eu ia atuando dentro do escritório, vendo a parte da faculdade que eu também me interessei, que também, apesar de não ser uma parte exata, que o pessoal pensa muito isso, né? Antes de entrar na faculdade, na contabilidade é conta, é número. Na minha opinião, não tem nada a ver. Então, apesar de você ter a parte de gestão de números ali, é muito mais social do que na parte de exatas. Então, depois disso, eu fui pensando o que eu ia fazer e fui meio que deixando a engenharia um pouco mais de lado mesmo. Aí hoje eu tenho até o CREA lá que está inativado, que só serve para uma carteirinha, porque eu abortei geral 100%. Mas, pô, muita da bagagem que eu peguei na engenharia, e principalmente na parte de qualidade, gestão de processo, validação das coisas, de tipo, você ser detalhista mesmo, de botar o negócio para funcionar bem direitinho, acabou que isso começou a refletir dentro do escritório da contabilidade. E eles tentaram uma época lá que eu não sei nem quantos anos eu tinha, porque já tem muito tempo, acho que foi 2006. Vocês tentaram botar a ISO lá no escritório e fazer um controle de gestão de qualidade virar do 0 ao 100, porque esse processo tinha onde eu trabalhava e eu sabia o detalhe da coisa. O negócio é muito puxado. Então, eu acho que não deu certo. Muita coisa cultural da empresa, né? Modos que você trabalha antes, né? Pô, muda da água modifica tudo, né? Quebra de paradigma de cultura, né? É brabo. E até é difícil, profissionais já estabelecidos, né? Agora você tem que fazer dessa forma aqui para se adequar a essa nova realidade, né? Chave é pesado. Tem que, com certeza é muito pesado, tem que ter toda a equipe engajada. Quando você entra numa empresa que já existe, igual onde eu trabalhei, tu se adapta, porque já é regra. Agora, quando você tem uma empresa que tu quer reformatar ela e criar isso daqui, fazer virar isso aqui,
O trauma é enorme, porque tem muita já resistência. Tem cultura, já tem pessoal que está acostumado, às vezes pessoas até um pouco mais experientes, né? Que para se readequar é um trabalhinho, né? Trabalhoso. É igual aquele ditado, né? Você mudar o que já existe é muito pior do que você fazer algo que não existe surgir. Verdade. Então, tu adaptar uma pessoa que já tem uma cultura é muito difícil. Tu criar a cultura nela é mais fácil. Então você acha que existe esse paralelo, né, dessa linha de processo da engenharia, né, com a contabilidade também, né? É uma forma mais exata de pensar, apesar de contabilidade não ser exatamente exata, né? É mais social, como você falou, mas existe um modo, né, de pensar ali. Né? Isso vai acabar retratando em qualquer empresa. Qualquer empresa ali, você tendo uma área de gestão de processos, de otimização das coisas, o foco é o quê? É porque eu estou atuando na parte contábil, de fato, mas assim, esse tipo de atuação você pode ter em qualquer tipo de empresa, porque o intuito da coisa não é atuar diretamente na área contábil, diretamente na área de engenharia. O intuito da coisa é você fazer a empresa funcionar com mais otimização, com menos retrabalho, com menos perda de tempo, com mais segurança, com menos risco, e fazer o negócio ficar cada vez mais amarradinho para funcionar mais rápido, melhor e com menos problema. Então, esse conceito, né? Você adapta em qualquer empresa, adapta aqui na Alterdata, adapta lá no nosso escritório, adapta em outros escritórios, independente do que seja, independente da área. Então, acabou que eu trouxe bastante dessa minha bagagem, desse meu interesse profissional e comecei a ir realinhando dentro da estrutura lá do escritório. E acaba que você tinha duas visões, né? A sua, da engenharia, né? De trazer isso, e a do seu pai também, né? Que às vezes ficava ali, como que é, né? Já tinha um caminho de como era. Então, o processo de troca também te dava um caminho, né? Aqui eu posso fazer dessa forma, aqui vamos tentar de outra forma. E acho que juntos, acaba sendo um aprendizado até hoje grande para os dois, né? Porque apesar de ser pai e filho, a gente tem muita coisa que diverge opinião. A nível pessoal, lógico, mas a nível profissional também. Então tem coisa que ele parte um pouco mais para a área sentimental, vamos dizer assim, eu parto mais para a área lógica. Eu sou muito lógico em tudo. Ele e os outros dois sócios também são mais humanos em tudo. Então eu cheguei meio que para equilibrar a balança. Tipo, isso daqui, por que não tento fazer assim? E é bom, né? É até saudável para o escritório, né? Você ter visões divergentes, né? Mas focado no mesmo objetivo, né? Exato. Assim, não sou voz da razão de nada, né? Mas é ideias. Então, quanto mais ideias você tem de perspectiva diferente, você chega num resultado mais lapidado. Com certeza. Então, é isso que vai acontecer. Essa troca é muito legal, né? Acaba tendo um pouco da troca afetiva também, né? Conhece seu jeito, você conhece o dele, né? Então, sabe, aqui eu posso ir até esse momento, aqui, vou parar, amanhã a gente conversa de novo, né? Para você lidar é mais fácil, né? Acaba sendo mais fácil. Com certeza. E quando ele entrou no escritório, tu falou, agora ele faz carreira aqui, ou não? Foi também uma parte... A vontade sempre existiu, óbvio. Mas quando ele entrou, assim, foi bem o que ele falou. Tipo, foi um momento, né, tem oportunidade, né, ele estava ali meio parado e meio na preocupação também de estar parado. E uma oportunidade também de aprender alguma coisa fora um pouco ali, né, do que está vivenciando tanto na faculdade quanto na oportunidade que ele teve na Safran. Então, tentei, né, receber isso de uma forma não, de novo, forçar a barra, vamos dizer assim. Então, vamos ver o que vai dar, né? O máximo de oportunidades, né, para aprender coisas novas, aprender um pouco do processo também, no momento que ele entrou na faculdade, né, como ele falou, acabou que teve que fazer um monte de matéria comigo, coitado. Ele estudou com você. Foi meu aluno. Olha! Então, assim, a ideia era tentar mostrar o que é, como funciona, até para identificar que não gosta, né? Tipo, pai, putz, obrigado, mas isso é horrível. Né? Não deu para mim. Então, assim, porque essa sempre foi a ideia, tipo, tá à vontade para fazer o que é, porque eu acho que, assim, não tem dinheiro que pague e você tá fazendo uma coisa que você gosta. Com certeza. Isso aí, né, já é dito há séculos, né? Não é de hoje, que a gente escuta isso. Então, é oportunidade de não gostar, eu acho. Então, tem isso aqui é muito bacana, isso aqui é ruim, isso aqui é a parte, né, que às vezes estressa, né, tem esses entraves. A nossa filosofia de trabalho é essa, né, e entra o contraponto que ele falou, né, porque assim, beleza, né, acho que tirando a mãe dele, ninguém mais conhece ele do que eu. Então, eu sei como ele conheço o jeito e eu sei esse contraponto, tipo, é uma visão diferente da coisa. Mas que pode entrar de uma forma boa, respeitosa, produtiva. Então, assim,
me animou, mas sem querer forçar aquela barra. Eu acho que na própria faculdade ele foi vendo pontos ali do processo, né, da contabilidade em si, que são interessantes, né? A parte de auditoria, a parte de análise, né, a própria parte de perícia, aí, coincidentemente, matérias que eu dava na faculdade. Então, assim, você acaba tendo ali uma visão mais ampla da coisa para entender. E acabou que no meio, né, desse processo todo, foi conhecendo, obviamente, a parte contábil, fechando empresas, etc., me ajudando também, né, me desafogando de algumas coisas. E numa oportunidade, a gente foi fazer uma implantação, né, a empresa estava implantando um sistema e a gente foi fazer todo o processo lá, contábil fiscal desse sistema, e eu trouxe ele para fazer isso comigo. E ele viu, achou interessante, bem alinhado, né, com o perfil dele, de querer fazer a coisa toda ali amarradinha, toda direitinha. Pô, o processo funcionou de cabo a rabo, sem nenhum problema. Pô, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E no final das contas ele acabou que estava implantando já, eu já saí um pouco já do processo, e quem finalizou tudo foi ele, viu que tem ali a facilidade, né, obviamente, e toda essa bagagem que já veio lá da engenharia, já veio lá, né, da parte de qualidade, para fazer esses processos funcionarem, e são processos que a gente faz lá dentro hoje, né? Então, assim, a gente gosta de participar das implantações dos clientes, a gente quer estar lá dentro. Então, assim, não me agrada quando o cliente chega e fala, estou com o sistema funcionando aqui. Pô, mas eu não participei de nada. que vai morrer na minha mão? Peraí. Né? E aí eu acho que ele começou a enxergar um outro lado da contabilidade ali, né? Que pode ser não só o débito e crédito, a guia que vai para o cliente, a parte burocrática, vamos dizer assim. No meio desse percurso, a gente acabou implantando uma ferramenta de gestão, né? A gente já foi certificado, ISO, saímos, né? Vimos que, pô, a gente acabava ficando travado em algumas coisas. A filosofia nossa lá é realmente, pô, independente do tempo, né, de vida do escritório, estar ali novinho, né? Estar ali acompanhando as ferramentas, acompanhando a tecnologia, tentando implementar coisas novas, justamente para tentar otimizar meio. Sim, e a tecnologia é um aliado de vocês, né? Exato. Tem muita gente que fica, não, pô, como assim, vou colocar isso aqui, vai substituir meu profissional. Não vai, pelo né? contrário, assim, eu vou te falar em números, né? A gente pode dizer que nos últimos 10 anos a gente deu uma fundada de pé no acelerador mesmo nessa questão, não só de tecnologia, quanto de ferramenta, quanto de processos. Em 10 anos, nosso escritório mais que dobrou de tamanho. Então, hoje eu tenho mais que o dobro de funcionários que eu tinha 10 anos. Então, se essa dinâmica aí for... Hoje eu estou com 80, mais ou menos, por aí. De cabeça exata. Bem grande. Para quem está ouvindo, é bastante gente, 80 então, funcionários. Assim, né? Há 10 anos atrás, se bobear, a gente tinha metade. Então, o processo tecnológico fez com que a gente tivesse mais gente. A diferença é que hoje, ao invés desse cara ficar fazendo um trabalho totalmente braçal ali, né, e mais operacional, que também existe, a gente não consegue botar todos os clientes ali, né, 100% integradinhos, etc. Né, cada contador que está me ouvindo aí vai entender o que eu estou falando, a dor que a gente tem, né, nesse processo. Mas a gente tem bastante gente nesse processo. Então, acaba que eu consigo fazer com que o cara tenha ali um processo operacional, mas um pouco mais dinâmico e consiga ter um pouco, né, mais analista ali, né, mais crítico, mais conciliador, vamos dizer assim, do que digitador. Muito legal. É o que ele falou, né? É a coisa mais social da coisa, né? Exato. E até para tu poder devolver um pouco pro cliente também, né? Não só o papel que vai para pagar, né? O PDF hoje, né? Mas você devolver um pouco mais de informação, de processo de gestão, de sentar para o cara para analisar o número dele, né? Quando dá. Tem um pouco da parte humana, né? Exato, não ser só aquela parte, olha, eu imito, você paga, ou eu faço e a gente paga por pessoas, né? Tem a troca mesmo. Assim. Participar de algumas decisões estratégicas, analisar ajudar, vocês né? conseguem. Tipo, olha, aqui eu consigo te... Não. Aqui eu consigo te auxiliar, aqui você me auxilia, né? A gente tem essa troca. O que hoje, né? Massificada aí, né, a contabilidade consultiva, né, que é o jargão, vamos dizer, mas é o que a gente já tenta fazer há muito tempo. Espera aí, vou te entregar um pouquinho mais, né, vamos ler teu número aqui. Nem todas as empresas você consegue fazer, nem todo empresário, às vezes, tem até o próprio interesse que ele tem lá, a dinâmica dele, ou o próprio controle dele. Mas e você acaba envolvendo a equipe nisso. Então, o cara, ele entende ali que o número que está saindo da mão dele não é só, é um balancete que vai para a Receita Federal. Não, o balancete vai para o cliente, vai para o banco, vai para o fornecedor. Então, assim, dá um senso crítico maior. E aí, no meio desse caminho, a gente implantou uma ferramenta para tentar moldar o processo de controle de processo de gestão no escritório.
Então, mapear todos os processos, todos, né, checklists, vamos dizer assim, né, mal comparando, mas e automatizar isso. Então, a gente precisava de ter alguém ou alguém que colocasse isso para funcionar, entrasse o escritório inteiro, levantasse o processo de cada cada setor, cada pessoa, e escrevesse isso numa ferramenta para dali para frente a gente passar a ter isso sistematizado. E aí, essa foi, eu acho que o start ali, né, real, de pegar o Matheus com a experiência dele, com a vivência que ele tinha nessa área e botar para acontecer. E acaba que essa ferramenta basicamente foi implantada por ele dentro do escritório, né? Colheu todas as informações de todos os setores, entendeu todos os processos, mesmo sem fazer os processos, né? Nunca fechei uma folha, mas entendeu o processo da folha para poder colocar a dinâmica ali escrita. E validamos tudo, testamos tudo, e essa ferramenta, ela vem, né, um organismo dentro do escritório, ela vem sendo aprimorada e revalidada constantemente, mas todo esse processo de validação hoje já não passa mais pela gente, diretoria. Todo esse processo de validação hoje passa por ele. Né? E então, toda a demanda de implementações, de melhoria, de mudança, seja lá do que for, hoje é direcionado para ele. Então, chegou num ponto que a gente entendeu o seguinte, vamos tirar o processo operacional contábil, né, que ele fechava algumas empresas, né, para a gente, e vamos usar não só o conhecimento, como essa mentalidade diferente. Como ele falou, eu e meus sócios, a gente é mais pele ali. Ele já é mais, racional, vamos dizer assim. Sim. Já é mais de processo mesmo, né? Então, vamos usar isso. E aí, nesse momento, a gente, né, estava passando por uma consultoria lá de RH mesmo, né, de pessoas, com uma profissional, excelente. E no meio desse processo, Maria Alice, que, essa profissional que acompanhou a gente lá, falou, por que vocês não criam uma área para o Matheus, né, para ele poder ter autonomia para gerenciar isso tudo e para ele poder, né, ficar um pouco livre ali do operacional. E aí a gente acabou criando uma gerência de processo dentro do escritório que hoje é ele, vamos dizer assim. E aí veio, né, a preocupação, mas eu tenho 15, 16, vamos arredondar, eu tenho 15 líderes dentro desse escritório. Desses 15 líderes, eu tenho pessoas lá que estão com a gente há 15 anos, há 20 anos. São profissionais que, os caras têm um conhecimento técnico, uma vivência profissional enorme. E, de repente, eu vou pegar, né, o filho do Cris, o garoto, e vou botar numa condição de criar a coisa toda para impactar no trabalho, inclusive, né, dessa liderança, o trabalho operacional, obviamente, da equipe, mas que ia ter uma interferência, né, nesse pessoal. Sim. E são pessoas, estratégicas para a gente, né, além de amadas, vamos dizer assim, né, são pessoas que no negócio são estratégicas, a gente teve essa preocupação, mas é o filho do cara que está agora aqui, né, então, como que isso vai acontecer? E a gente bancou isso. E ele bancou isso muito bem. É aquela questão da cultura. Como a gente vai fazer essa galera toda mudar um pouco a forma de trabalho para uma coisa mais otimizada, como você disse, né? E aí, assim, o bacana disso tudo é que a gente, né, obviamente, né, reúne todo mundo, faz lá as reuniões, explica qual é a ideia, né, o que a gente está pensando em fazer. E no momento, a gente botou todo mundo, né, com ele, para ele passar a ideia, todo o trabalho, o que era e tal, e a gente pensou, ou vai dar muito errado, e as pessoas vão falar, peraí, né? Ou de repente vai dar muito certo, e isso vai acabar sendo um link bom entre essa liderança e a gente ali na diretoria, porque às vezes você acaba deixando um pouco, né, não conseguindo dar uma resposta ali, um feedback rápido, né, para a tua liderança, por conta da correria, né, do dia a dia. E assim, vamos, aposta. E o mais bacana disso é que a gente não interferiu, praticamente nada para, no momento que é hoje, ele ter conquistado ali a confiança dessa liderança toda. Então, assim, foi uma oportunidade para ele. Agora é hora de falar pro carinha lá do Pia. Uma puta oportunidade para ele, a verdade que é poder conviver com esse monte de pessoas, com uma experiência, uma bagagem, cara, absurda, né?
tirar, sugar essa galera, né, no bom sentido, pô, absorver essa galera um conhecimento ali, não só de escritório, como de gestão, são pessoas completamente diferentes. Claro. Né? Até porque cada um tem uma vivência, até te auxilia, né, na questão dos processos. Olha, talvez isso aqui funcione, mas se a gente fizer dessa forma, pode acontecer, né, te ajuda a mapear as deficiências, vamos dizer assim, né? Não, e esse foi o grande lance, que aí as pessoas viram que, pô, de repente eu posso pegar e usar isso aqui que está acontecendo agora para encurtar o caminho que eu preciso para algumas coisas que ainda não aconteceram, que eu dependo dos caras lá que não resolveram. E eles, muito rapidamente, perceberam que o Matheus, ele, se você, isso, agora falando como pai, né? Seja orgulhosa ali falando agora, né? Seja profissionalmente, seja em qualquer coisa que ele vai fazer na vida pessoal dele, se você botar para ele uma missão, vai acontecer. Já sabe que vai ser cumprido de cara. Então, assim, no máximo você vai pedir uma coisa para ele que ele vai falar logo de cara. Não, isso aqui eu não vou fazer porque eu sei que eu não vou conseguir fazer. Então, passa para outro, obrigado. Mas se ele falar, não, me dá que eu vou fazer, então as pessoas entenderam o seguinte, pô, ele vai cobrar. E ele cobra mesmo. Ele vai cobrar, ele vai fazer os caras, tipo, opa, vamos, porque da mesma forma, toda essa nossa liderança é pele. Sim. É humana. Tipo, então, assim, a gente acaba que poluiu um pouco eles ali, essa é a verdade. Né? Então, assim, eles viram uma oportunidade, não, esse cara aqui não. É uma pessoa, pô, altamente respeitosa, que ele é mesmo, mas é um perfil diferente. É o cara que vai chegar lá e não vai ser muito pele, não. Vai ser objetivo. Ó, isso tem que acontecer, tem uma data, tu cumpriu a data. Então, vou azar o teu, vamos. Porque tem que acontecer o processo. E aí, assim, ele conseguiu tomar a confiança dessa galera, assim, de uma forma que eu achei até muito rápido, sem interferência da gente, né? Aquele negócio, pô, não, cara, dá uma moral pro cara. Dá uma moral pro Matheus aí. Pô, não, moleque é gente boa, não, pô, dá uma moral pra ele aí. Né? Não, eu principalmente, né? Eu meio que, tipo, pô, deixa eu tirar minha mão daqui e ver o que vai acontecer. No máximo vai dar errado. E aconteceu de forma natural, né? Sim, isso foi legal, foi muito orgânico o negócio. Então, assim, as pessoas viram uma oportunidade de repente, ter uma forma de trabalho com equipe mais bem arrumada, né? Ter uma forma mais fácil de cobrar, porque a partir do momento que está bem arrumado, para você que é líder, cobrar fica mais fácil. Porque se tu não dá a oportunidade para o cara que trabalha contigo de saber exatamente, do início ao fim, tudo que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer, no prazo que ele tem que fazer, o que ele te entregar tá bom. E ponto, convive com isso, porque tu não deu essa oportunidade para ele. Então, acho que todo mundo conseguiu enxergar isso muito bem. E ele teve ali, acho que, pô, uma maturidade muito grande de, ó, eu sei onde vocês estão, tá? Eu sei tudo que vocês são, então assim, eu só quero ajudar. E eu ajudando vocês, eu vou conseguir realizar um trabalho aqui que é a minha praia, é o que eu quero fazer e vai me abrir um caminho. Porque assim, numa empresa em que, pô, o teu pai é o dono da empresa, vamos, né, falar os termos populares, se eu morrer é dele, velho, ponto. Então não tem essa coisa, sucessão. Pô, se eu morrer dele, ponto. Só tenho ele, é meu único filho. Então, assim... já é seu. Teoricamente, esse trabalho todo aí podia até ser encurtado, né? Basta eu ser atropelado no meio da rua. Não vai acontecer. Mas o que a gente pensou? Pô, não, vamos fazer, né, isso de uma forma que o escritório cresça com isso. Né, a empresa cresça com isso, a liderança a gente vai somar, né? ganhe com isso visão. E a equipe ganhe com isso. Porque hoje tem muito processo lá dentro do escritório que o pessoal carregava pedra que está automatizado. Então, hoje o cara lá atrás, quando ele fala, pô, que chato, vamos mudar isso tudo. Nossa, vou ter que preencher esse negócio agora. Mal sabe ele que a beleza que ia ser no futuro. Hoje o cara entende, tipo, pô, eu ganhei com isso. E, na verdade, hoje todo mundo enxerga que, na verdade, quem implantou isso foi ele, não foi a gente. A diretoria fez, não fez nada. Então, assim, ó, deu só o aval, vamos testar. Exato. Né? Então, assim, a gente bancou a ideia, né? Autonomia e a nossa, né, a liderança, pô, e a nossa equipe deu a confiança. E o resto, cara, na boa, ele conquistou por ele mesmo. Ele conseguiu mostrar que, tipo, ó, eu só tô aqui para ajudar, meu jeito é esse, eu não sou pele como vocês, mas se me deixar fluir as coisas vão acontecer, como estão acontecendo, né? Então, hoje a gente tem... O escritório hoje tem uma cara, assim, bem diferente, né? Em termos de gestão, né? E aí surgiu lá, né, dentro da nossa estrutura, uma área de gestão de processos que hoje está na mão dele. A gente nunca imaginou, dentro do escritório, ter uma área específica para isso.
né? E hoje eu penso, pô, podia ter imaginado, porque realmente dá um resultado muito bom, né? Muito legal. Só que dá um resultado muito bom, acho que pelo perfil de todo mundo que está envolvido, né? Cada um dos 80, cada um é diferente de cada um. Eu e meus 3 sócios, se eu chegar para você e falar que a gente é sócio, você conviveu uma semana com a gente, não vai entender como a gente está junto desde 2003. É a liga desses 3 aí, né? Mas assim, a gente tem uma coisa muito bacana que nós somos 3 pessoas completamente diferentes, mas olhando para o mesmo lugar. A gente quer a mesma coisa. Né? E a gente se respeita muito, a verdade é essa. A gente tem muito respeito pelo outro, somos amigos pra caramba. Mas assim, a gente quer a mesma coisa. Muito bacana. Só que a gente é pele, né? Então assim, quando a gente botou essa parte que tem que ser mais dinâmica, mais fria no bom sentido da palavra, Racional, né? Na mão de uma pessoa que conhece como é um processo, porque conviveu isso numa grande empresa, que aí a cobrança é completamente diferente, né? Tem o conhecimento técnico para isso, né? E tem o perfil para isso, cara, acelerou bem. E, Matheus, e como foi para você entrar nesse... São 15, né? 15 líderes que você tinha lá. Como é que foi para você chegar lá e... Ó, galera, e aí? Cheguei aí. Vamos mudar a casa aí, vamos mudar a cor da parede aí. Eu acho que o processo acabou sendo meio que natural. Não foi uma parada... Esse software acho que teve bastante ênfase nessa mudança, que é basicamente o sistema que hoje gerencia todos os processos do escritório, que eu fiz a implantação com o pessoal. Então, acho que na época lá não foi assim, olha, agora você gerencia isso daqui, aplica esse software. Foi o inverso. A partir do momento que eu fui aplicando aquilo e lapidando as coisas junto com todo mundo, acabou que a parada meio que foi natural. Então... Você foi mostrando a solução aqui, ó. Isso aqui a gente consegue chegar até esse ponto aqui, olha como é que vai facilitar. E assim, acho que é basicamente a convivência com o pessoal, que, pô, você, em qualquer, acredito eu pelo menos, em qualquer empresa, você tem a sua equipe, né, que faz determinado serviço, você tem pessoas supervisionando aquilo, você tem lideranças ali para dar o apoio, resolver os problemas, ou ir marretando ali como que vai ser o caminho para que aquilo seja feito. Mas você tem inúmeras pessoas trabalhando em inúmeras coisas diferentes. Aí você quer botar uma pessoa-chave aqui em cima para ajudar. Essa pessoa-chave não vai saber mais que todo mundo. Não vai saber mais do que esse cara, que do outro, que o outro, que o outro. Então, um intuito que eu sempre enxerguei era assim, pô, eu vou tentar ajudar todo mundo, não é que eu sei mais que todo mundo, muito pelo contrário. Pô, se tem algum problema fiscal, eu tenho um certo conhecimento fiscal? Tenho, mas eu não vou chegar e vou resolver o problema, porque eu sei que as 2 pessoas hoje que são as líderes do fiscal sabem muito mais que eu. Isso acontece na parte contábil, na parte DP, na parte societária, em todo o resto do escritório. Parte contábil ainda dou um pouco mais de pitaco ali, porque eu trabalhei alguns anos na parte operacional de fato. Então eu sei um pouco mais das coisas, mas ainda assim, mesmo que eu saiba tudo, mesmo que chegue daqui a 10 anos, eu sei tudo de tudo, o cara tem que estar envolvido, porque senão atropelo ele. Então, assim, pode ser que eu tenha certeza, cara, isso daqui eu tenho certeza que tá errado, eu não posso chegar e mudar. Eu não posso chegar e falar, cara, isso daqui tu tá fazendo errado. Ele vai achar que você tá atrapalhando a vida dele. Sim. Tem que perguntar, cara, pô, isso aqui tu faz assim, certo? Então, eu pensei de fazer de tal forma. Não acho que é melhor, não. O cara vai entender. Mostrar o caminho, tu não vai chegar e falar pra ele, ó, você tem que mudar. É. Pra ele isso é um estorvo. Tu vai chegar pra ele, cara, eu acho que esse caminho é melhor. O que tu acha? E se bobear, eu vou estar errado. Não quer dizer que eu sou o dono da razão, que já aconteceu inúmeras vezes. Então, eu já tive ideias lá que eu fui alinhar com o pessoal, eu falei, cara, eu penso dessa forma. Você acha que ajuda? O cara falou, não, isso aí ajuda. Pô, então vamos implantar a partir de agora? Vamos, pensei de fazer assim, assim, assado. Pode ser? Pode. Pô, então vamos alinhar com a equipe. Pô, então, a gente pensou de fazer assim, assim, assado para ter esses ganhos. Todo mundo tem que enxergar o motivo da coisa. Eu não posso simplesmente chegar, ó, agora muda. Vai ninguém fazer assim. Que ninguém gosta de mudar, né? Segundo, que o cara vai achar que aquilo é uma ordem, tipo, tem que fazer agora desse jeito. Agora pô, tem que fazer tudo que eu fazia diferente. Pra mim piorou. Mas a partir do momento que tu explica pra ele, ó, a gente identificou, vocês faziam assim, a gente vai começar a fazer assado. Por quê? Por causa disso. Com essa justificativa, você tem esse ganho. Então, você tem um motivo para aquilo e você tem um ganho em cima daquilo. Aí o cara começa a enxergar, pô, entendi, beleza, então vamos fazer dessa forma. E fica todo mundo na minha página, todo mundo olhando para a mesma direção. Legal. E acho que dentro disso, cara, foi basicamente o que foi acontecendo com todas as lideranças. Então, sempre que de início acabou partindo mais de mim, porque tinha a implantação do software em si, eu tinha até coisas que não iam para dentro do sistema, mas eram coisas que eu ia olhando com a minha visão, que eu chamava o pessoal para trocar ideia.
mas eu acho que foi acontecendo tudo meio natural. Então, eu ia pegando as coisas e partia mais de mim no conceito de, eu acho que pode ser diferente. Eu ia, trocava uma ideia com o cara e dava o meu ponto de vista daquela situação e a gente chegava num consenso. Isso é bom ou é ruim? De repente eu tô falando besteira, de repente eu tô falando alguma coisa certa. Ou de repente vai ficar elas por elas, então mantendo do jeito que tá. E a gente ia achando sempre esse caminho entre as linhas ali e focando sempre todo mundo em melhorar. É um processo de melhoria contínua. Essas microcorreções do caminho, né? Isso, exato. Então, assim, não tem como tu chegar e querer mudar da água pro vinho de um dia pro outro, tem que ir lapidando as beiradinhas. Sim. E quando tu vê, tu compara de 1, 2 anos para trás aqui, o caminho que tu andou foi muito grande. Sim. Igual o trabalho de formiguinha, né? Aí, acredito que mediante essa postura que eu tinha com o pessoal de, tentar ir buscando soluções melhores ao invés de querer ir falando, agora tem que ser assim, assado. Eu acho que o pessoal, pelo menos acredito eu, entendeu ali que o meu intuito, na verdade, não era me meter em lugar nenhum. Era dar minha opinião e o pessoal decide. Então, hoje, independente do que seja, até o que os colaboradores próprios lá vêm recorrer a mim, eu falo, cara, isso daqui é, sei lá, do DP. Chegou, sem ser os 2 líderes do DP, veio uma pessoa da equipe falar, tô com um problema assim, assim, assado. Eu não vou pegar e vou resolver. Eu vou chegar, cara, eu penso da seguinte forma, mas vamos chamar essa e essa pessoa que são as líderes, vamos validar com eles que mandam no processo. Então, hoje eu não mando nos setores. Eu tô lá para ajudar e auxiliar e dar o meu ponto de vista. Quem organiza os setores são os próprios líderes, porque eles têm muito mais conhecimento do que as outras pessoas de escritório. E eu tô ali para tentar ir organizando a casa com a minha visão mais crítica. Então, sempre chamo todo mundo, o que a gente pode fazer diferente? O que dá para fazer, de repente, assim, assim, assado? Tem hora que não vai para frente, porque eles enxergam de outra maneira. Eu entendo também essa parte. Falei, não, beleza, então vamos manter da forma que estava, a gente vai vendo isso daqui assim, assim, assado. Tem coisas que a veja divergente de opinião, eu acho de um jeito, a pessoa acha de outro, aí a gente acaba que reúne com a equipe, que já até aconteceu, e eu falo, então, galera, eu penso assim, elas pensam assado. O que vocês pensam, já que vai interferir na vida de vocês? Sim. Vocês acham que é mais fácil A ou B? Independente se eu pense A ou B, independente se elas pensem A e B, quem vai ter a ordem ali na coisa, que vai mandar no processo é quem faz. Não faz sentido nenhum eu querer mudar alguma coisa achando que faz melhor e para quem faz mesmo é pior. Você tem que ter a visão de quem faz na prática. Na ponta da lança. É o cara que sente na pele. Não faz sentido, eu posso estar com uma visão totalmente errada. Então a gente reúne todo o pessoal, o cara, não, eu prefiro esse. Se fui eu ou elas que escolheram entre aspas, né? Se eu concordo ou discordo, se elas concordam ou discordam, se todo mundo acha, isso aqui é melhor, todo mundo entra num conceito ali e segue para frente. Mas acho que o mais importante é isso, todo mundo sempre está na mesma página, senão o negócio desanda. É interessante que os funcionários de vocês também têm acho que já entenderam essa visão, né, desses processos. Sim. Como melhoria, né? Sim. Então acho que já passou daquele ponto de ser uma dificuldade da mudança de cultura para não, vamos testar isso aí, que se for melhor, estamos juntos, né? Vamos abraçar a ideia, né? O início é sempre mais traumático, né? Que aí gera ali, né, aquela muvuquinha, gera uma mudança de paradigma, gera uma mudança na rotina de trabalho, que às vezes o cara já se alinhou todo ali com os controles dele e tal. Mas é bem por essa linha. A partir do momento que o cara entende que, não, eu vou ganhar com isso aqui. Meu trabalho vai ficar mais fácil de executar, eu vou ter mais tempo para analisar, né? Eu vou conseguir, não fechar as empresas aqui no desespero. E aí a coisa vai migrando de um processo, vou implantar para a gente adotar, para um processo tipo, isso é válido? Então vamos implantar. Sim. Qual o teu benefício nisso? Onde você está ganhando nisso? Né? Aí a resistência, cara, é normal. Né? Isso aí, todo o processo que você faz, dependendo de qual for, um pouquinho de resistência tem que ter, senão também não tem nem graça. Né? Então, fica muito chato. Mas hoje eu acho que está assim, os processos, né, que a gente implementou e a forma como a gente fez isso, né, a dinâmica como isso aconteceu hoje, né, para o que ele vem desenvolvendo no escritório, está muito bem já consolidada, as pessoas já assimilaram ele, né, a pessoa dele, e já assimilaram a ideia de trabalho que a gente quer fazer com ele, né, para em algum momento, que ele tem que estar ali, né, sei lá, amanhã eu ganho na cena, eu vou morar no Caribe e ele vai tocar minha vida lá. Matheus, não sei. É seu, hein, Matheus? Eu te levo, tranquilo.
Mas, assim, em algum momento de necessidade, ou até de outros negócios, que a gente tem outros negócios lá também. Então, assim, de repente eu vou querer me dedicar a uma outra frente e meus sócios têm uma confiança nele, né? E uma aceitação com ele muito boa. Às vezes eu até sou o cara que dá umas batidas ali para segurar os outros dois um pouco. E, assim, as pessoas já entenderam que em algum momento, se ele tiver que estar ali em algum processo, né, mais estratégico do escritório, como hoje já participa de alguns, né, tem alguns negócios nossos hoje lá que, na verdade, estão mais na mão dele que na gente. Acho que as pessoas já estão confortáveis ali, mas não porque a gente impôs, e sim porque eles conseguiram enxergar no que ele desenvolveu, né, os benefícios que foram colhidos dali para frente, né, com o trabalho que a gente desenhou, e aí, né, o resultado é de todo mundo e o esforço é de todo mundo também, né? Sim. O processo está na mão dele, mas todo mundo tem ali uma pitadinha, né, ou de esforço ou de colaboração. Então, assim, eu acho que hoje está todo mundo muito confortável, inclusive meus sócios, em qualquer momento que, de repente, vou para esse negócio aqui me dedicar um pouco aqui. Pô, isso aqui, pô, alinha com as líderes ali, ou com os líderes, e, pô, tenta botar para funcionar. Eu acho que hoje ele conseguiu conquistar isso muito bem, né? Isso aí é uma... E para a gente dá um conforto, né? Porque a gente sabe que hoje a gente pode implementar melhorias lá, né? Então, envolver ele com o senso crítico dele, que é diferente, né? Alguns momentos a gente concorda, outros não, e é o que ele falou, a gente se respeita muito, né? Todos lá, na verdade, e quando tem que discordar, a gente discorda, quando tem que pontuar, a gente pontua, e vida que segue, saiu dali, vamos almoçar e acabou. Não tem muito, né, milindre, vamos dizer assim. Então, para casa, aquela situação do escritório, então, assim, né? É perguntar isso agora, né? Como que é desligar, né? Pensando no tema da coisa, né? Que é um processo de sucessão. Então, assim, hoje, numa eventualidade qualquer, né? Vamos pensar numa alegre, né? Pô, hoje, se eu quiser me dedicar a uma outra frente de negócio do escritório, né? A Cal Ramos vai, passar a atuar nessa linha aqui. Acho que as pessoas se sentem confortáveis de repente, eu sair um pouco de cena ali, e parte do meu processo estratégico está sendo dividido entre ele e minhas duas líderes lá, que, pô, bom, né? Nem precisa de mim, na verdade. Tipo, elas não vai ser sentida, elas conhecem né? o processo, a nossa liderança lá tem uma coisa muito boa aqui. Todos eles, sem exceção, eles conhecem muito bem o processo. Muito legal. Então, isso ajudou muito na hora de amarrar tudo isso, as mudanças que a gente queria, né? Então, assim, e o resto é botar para andar sempre. Então, assim, antes de chegar aqui, de manhã, a gente estava lá em cima, né? Com a Natália, discutindo várias funcionalidades da ferramenta da Alterdata, que é o que a gente usa. 30 anos já. Isso é uma curiosidade. Para quem está nos assistindo, o escritório dele foi o primeiro cliente da Alterdata. O primeiro software desenvolvido pela Alterdata. Que essa história é interessante, foi para o escritório deles. A gente, na verdade, era funcionário do escritório do meu pai, na época em Petrópolis, né? Na época você comprou um computador, um XT, pô, tu gastava 2 carros, né, cara? Então não dava para ter um computador, né? Tem até popularizar, né? O Altercast com o Zé Ronaldo, ele explica muito bem esse comecinho, né? Ele cita que o seu pai, no caso, teve uma visão, vamos ver esse rapaz jovem aí, vamos topar a ideia dele de botar um supercomputador aqui na época. Que os escritórios na época não tinham nem computador, né? Existia um birô, o Danilo está atrás do vidro ali, ele vai saber o que eu estou falando. Existia um birô que processava, né, a folha, a contabilidade, tudo dos escritórios de Petrópolis e entregava. Então, no escritório do meu pai, no escritório, né, do pai do Fábio na época, não existia um computador que se fazia lá a folha. Isso tudo era encaminhado lá para a Prodac na época. E lá processava para todos os escritórios, devolvia aquilo tudo, era papel, né, na época, aquela impressora matricial maravilhosa. Aquele barulhinho gostoso. E assim, pô, eu tinha um AT286 que eu rodava o sistema DOS. Né? Então, assim, hoje a gente continua, né, em 2022, lá em cima, com o desenvolvimento, trocando ideia para melhorias do sistema. Acho que essa é a ideia, né, que deve ser de qualquer empresa, de qualquer atividade. E acho que essa é a ideia da sucessão, né? Que isso é um ponto bacana, porque a gente dá autonomia, né, para ele, no caso, mas para a equipe toda, para qualquer oportunidade de melhoria, qualquer oportunidade de uma tecnologia diferente. O cara desenvolveu uma planilha lá, pô, que vai facilitar lá a nossa vida, né? Então,
pô, beleza, traz aqui, vamos implementar isso, vai facilitar a vida de todo mundo. Então, tá todo mundo aberto, né? Porque existe muita resistência, né? Então, assim, eu, conheço várias pessoas que passaram pelo mesmo processo e muitas contam a mesma história. Pô, eu quero mudar isso lá, mas, pô, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Mas, pô, ele acha que eu vou atropelar. Ele acha que, pô, eu tô querendo tomar o lugar dele. Mas a ideia é essa, pô. Então, né, a resistência é muito grande. E como você tem, né, uma intimidade muito maior, né, com seu filho do que, com um funcionário, talvez. Então, é mais fácil você falar ou não, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse ponto lá ajuda muito também, porque a gente dá autonomia para ele. Hoje, na verdade, qualquer ferramenta que a gente for implementar no escritório passa pelo crivo dele. Beleza. Então, uma ferramenta a gente trocou, eu e meu sócio, por conta própria. Pagamos lá a implantação, não sei o quê. Matheus, tem essa ferramenta, aí 5 dias depois voltei ele aí. Cancela tudo, perde o dinheiro e volta para outra. Não vai atender. Não vai. Cancelamos tudo. O cara lá foi até uma postura bem bacana, devolveu o nosso dinheiro e falou, é outra oportunidade, eu quero oferecer essa ferramenta para vocês. E, assim, você dá liberdade para a pessoa poder agregar. Essa acho que é o grande ponto ali de qualquer tipo de sucessão. Eu não estou falando só de pai e filho, né? Porque tem muita empresa que você tem que prever a sucessão com a tua própria equipe, né? Então, nada impede também, né? Amanhã, isso acontece muito nas empresas de auditoria. A sucessão não é de pai para filho, a sucessão é do cara que entrou lá, trainee lá, né? Contando estoque de hotel no 31/12, e, um dia o cara é sócio. Sim. Agora, como que ele foi preparado para isso, né? Como ele buscou isso e que autonomia e que, né, oportunidade deram para ele, acho que é o que vai fazer a diferença nesse processo. Sim, aqui dentro da própria Operdata tem casos de pessoas também aberta, que entraram em vagas bem iniciais e hoje em dia são gerentes, diretores. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, acho que essa crescente, né, dentro da empresa, né? A visão do proprietário, né, de analisar, esse cara aqui tem potencial, o olho do dono, exatamente. Isso é fundamental. Com certeza, o cara tem visão de negócio. E o resto aí é de cada um. É perfil, é a busca também, né? Eu acho que você tem que buscar, né? Então, acho que qualquer pessoa, qualquer situação, se o cara olhar para trás, ele vai chegar à conclusão que, não, eu tô aqui porque eu quero estar aqui, eu busquei isso aqui. Né? O resto são as oportunidades que você entra ou não. Então, eu tive oportunidades, né? Como eu falei, passei num concurso bem bacana na época, já para assinar contrato, mas a minha ideia era outra. Eu queria minha vida de outro jeito. Não, eu vou abandonar isso aqui e eu vou para cá. Vai dar certo ou errado? Depende de mim. Se der errado, eu começo tudo de novo e vamos. Sim. Mas, assim... Vou tentar, né? Exato. Então, em qualquer processo, né, de sucessão, acho que você dá a oportunidade, né, para o cara desenvolver e para o cara agregar, para ele se mostrar, né, no bom sentido. Deixa o cara mostrar o que ele tem a oferecer, do que ele é capaz. E o resto tu tem que estar aberto, né? Porque a resistência Ele existe, né? É cruel. E como que vocês fazem para... Trabalhou lá, né? De segunda a sexta e tudo. Ou agora a gente vai desligar. Vão para casa junto, o que vocês fazem? Então, como hoje, pai, filho, até ano passado a gente até iria para casa junto, né? Hoje a gente já não vai para casa junto, porque ele já mora sozinho, né? Já tem o canto dele e tal. Mas, assim, até 2 anos atrás, a gente trabalhava no escritório junto, ele saía, me aturava na faculdade até 10h30, depois chegava em casa junto comigo. Aturava o então, dia assim, todo. Se eu tô vivo ainda, é porque... Se estão aqui, é porque tá tudo bem, amor, né, cara? E aí, assim, até nesse período, cara, a gente sempre teve acho que até, né, fui pai muito cedo, né, 21 anos aí de diferença. A gente, mesmo nesse período aí de overdose, né, de pai e tal, a gente acabava que no fim de semana a gente se desligava junto, né, que a gente tem afinidade, a gente tem um relacionamento de amizade, né, então assim, é meu amigo, meu parceiro, e a gente tem afinidades ali, né, de gosto. Então, a gente gosta de esporte, a gente gosta de música, então a gente escala junto, a gente toca junto, e aí a gente acaba, né, nos últimos meses, então, né, acabei sofrendo uma lesão aqui, estou um pouco parado, mas até então, basicamente, todo fim de semana, eu passo na casa dele, a gente vai para escalada, a gente escala o dia inteiro, conversa, troca ideia, às vezes fala um pouco de trabalho também, às vezes não.
volta. Na escalada sujo, assunto de trabalho? Às vezes sim, é raro, mas às vezes sim. Aquele momento rarefeito lá. Mas assim, aquele papo bom, produtivo, né? Não aquela lamúria, né? Tipo, aquele balancete não fechou, tá diferente, vou virar noite, não. Então assim, a gente acaba que, tem afinidades ali bacanas, né? Sempre incentivei, mas nunca forcei nada, né? Então, assim, quando eu era pequenininho, eu levava para escalar, ficava lá de saco cheio, vamos embora. Aí agora, fim de semana, não vai escalar não? Vamos escalar comigo aí, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma vamos fazer um som aí, né? Cara. Eu tô tirando uma música nova aqui. Né? Então acaba que a gente passou muitas oportunidades ali, né, bacanas de fazer show junto, de tocar. Tinha uma banda, ele deu canja na banda, né, fazia aula junto. E assim, mas acho que o vínculo mesmo ali, né, da desopilação é a escalada mesmo. A gente tem ali Porque é um momento que você esvazia a mente, né? Sim, e assim, o bacana é que é um momento de muita confiança, né, cara? A escalada é um esporte de confiança, porque enquanto um tá lá em cima, a tua vida tá na mão de outro lá embaixo, a tua segurança tá ali. É óbvio que a gente faz tudo isso, né, com critérios de segurança bem rígido, né? Ninguém é oba-oba, ninguém é louco, ainda mais que assim, eu tô dando segurança para um amigo, é óbvio que eu tô completamente preocupado com esse meu amigo, mas, tô dando segurança pro meu filho, cara. É minha vida, né? E você então, assim, sabe os riscos inerentes à atividade. Então você... Eu acho que, né, e vice-versa, né? De repente, em alguns momentos, você vai pensar, seguro de vida, mas, assim, existe uma relação de confiança muito grande, de concentração ali muito grande. Isso acho que ajuda até no próprio trabalho. Sim. A gente, se eu ponho minha vida na mão dele fim de semana, por que eu não vou botar um processo lá dentro do escritório? Com certeza, verdade. Então, assim, eu acho que esse vínculo de amizade ali que a gente tem é uma coisa que reflete muito bem até nos momentos em que tem que discordar. Então, tem alguns momentos que a gente discorda. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, né? Lá em cima mesmo hoje, a gente... Umas imagens de vocês escalando aí, que vocês mandaram pra gente, ó lá. Esse é o fim de semana desopilador. Aí, ó. Onde que é essa foto aí? Vocês lembram? Cara, essa foto é lá no Vale do Bonfim, em Correios, lá em Petrópolis. Muito bom. Uma falésia bem bacana que tem lá. Muito legal. Tem mais uma fotinha aqui da... Essa é boa. Essa aí já é pros fortes. Isso aí, eu tô nessa foto aí também. Só que eu tô atrás da câmera ali. Eu subi o Pico da Bandeira tem uma semana, já achei puxado isso aí, então pra mim... Então, assim, muito bacana. É um esporte bonito. Eu gosto muito. Eu confesso que quando eu morava no Rio, eu via ali na Urca o pessoal escalando, eu falei, caramba, isso aí. Deve ser um momento de paz até em alguns momentos, né? Porque você tá... Total, né? E assim, é um esporte que pra gente traz um ponto comum que a gente tem, né? Porque a gente, perfis diferentes, né? Bastante. Mas a gente tem alguns pontos-chave, assim, bem comuns. E um deles é o foco. Então, assim, por mais que eu tô aqui, né? Eu mexo, eu vou pra lá, vou pra cá, eu sou acelerado mesmo, né? A hiperatividade impera mesmo. Mas eu sou muito focado, assim, eu gosto dos esportes que eu pratico, basicamente todos até hoje foram esportes ali de hiperfoco, né? Já fiz enduro de moto, eu sou paraquedista, escalo, então eu gosto daquilo que me fecha um pouco o mundo ali para mim, porque agora é só o resto do tempo a minha visão tem que ser bem mais ampla. E a escalada é um esporte de foco total. E ele também tem mais ainda do que eu essa característica, né? De focar naquilo ali e vai. E o resto é batalhar a missão, né? E você, agora até algo que me surgiu aqui, porque a escalada também é um esporte de processo. Você vai cumprindo aqueles passos, né? De uma forma bem analítica, analisando, vou por aqui, vou por ali, né? Você tem vamos dizer assim, vamos chamar de processos mesmo, a seguir para você fazer aquela via, né? Exato. Você acha que existe um paralelo também, que você consegue traçar um paralelo pode ser com a contabilidade, né? Pode ser que exista. É que assim, não seriam bem os processos. Muitas vezes a falha não é porque você não fez direito, é porque você não consegue fazer ainda. É parte física, né? Sim, um pouco diferente. Mas seguindo esse conceito que tu falou agora faz sentido, porque assim, a partir do momento que eu tenho todo um detalhezinho, qual é o melhor, o cenário ótimo para eu subir daqui para cá? Qual é a forma mais fácil? Que difícil vai ser, mas eu tenho a forma menos difícil. É fazer assim, assim, assado. Se eu tiver um errinho, eu já tenho um esforço maior. Sim. Então, às vezes, chega no final, eu caio. Se a gente pegar uma analogia disso para um conceito de trabalho, faz todo sentido também. Eu tenho várias formas de chegar de A até B.
Eu posso fazer o caminho mais ótimo, que é o que a gente busca, né? Sim. O caminho com menos erros e com mais acertos, que dá menos problemas e que é mais rápido. Que exige Mas eu menos posso esforço, chegar né? aqui, eu posso pular um pouquinho para o lado porque deu algum tipo de problema, ou tive algum deslize, ou errei, porque isso daí também acontece. Uhum. Então pode ser que lá no final dê problema. E lá no final eu não chego onde eu tinha que chegar por conta de um erro aqui de trás. Uhum. Então, se pensar por esse lado, dá para você fazer uma certa Sim. analogia. Meu ligamento do pé esquerdo que eu digo. E eu que estava com ele, inclusive. Né? Foi quem ajudou lá na... Foi no momento de escalada, então? Foi nesse lugar da foto aí, no Bonfim. Fatalidade. Eita. Então a foto tem um momento importante ali. É. Até uma foto que eu não mostrei antes, mas eu vou mostrar aqui pra gente... Aí a formatura, né? Isso aí foi um legal. momento... Essa formatura de engenharia ou de contabilidade? Essa de contabilidade. Essa foi de contabilidade. Muito essa bom. aí, pô, né, teve aquela história que a turma falou, vou dar uma moral pra esse cara. Essa aí eu fui patrono e paraninfo. Olha aí. É verdade. Foi bem bacana. Assim. Legal. Muito bacana. Muito bom. Ele foi me entregar aquele papelzinho ali, ele tava assim. Esse foi duro de manter a postura. Ali a emoção fala alta, né? Ali já não é mais o professor, ali é a mão do pai e o professor brigando ali. E assim, eu adoro sala de aula, amo de paixão mesmo, assim, né? Eu dei aula há 23 anos. Eu formei no ano, comecei a dar aula no outro. E é uma coisa que eu realmente gosto muito. Parei agora por questões mesmo estratégicas, né? Que realmente, já estava... O tempo ali já estava começando a ficar complicado e tal. E assim, confesso que não teve um papelzinho daquele que eu não entreguei, com orgulho, com emoção, muito que legal. tu vê a pessoa que chegou lá, calor, pela lá, né? Puta, sabe? Nem onde é o banheiro, onde é o portão da faculdade, e uma hora o cara tá ali, cheguei até aqui, finalizei e venci. É bom, é bom. Você faz parte disso, né? Sim, acho que ver esse crescimento, né? É uma vitória, pai, né? cara. É uma vitória com qualquer pessoa, né? Qualquer aluno meu que chegasse lá, toma aí, isso é uma vitória. Poder discursar pro cara ali é uma vitória. Porque tu fez parte daquilo ali. Sim. Né? E, E no caso você fez parte muito além daquilo ali, né? Fiz parte de tudo, né? E eu fiz parte do processo em si, né? Então, na formatura de engenharia, óbvio, eu tava lá, tira foto, diploma e tal. Ali não, ali, eu fiz o discurso, peguei o diploma e entreguei na mão. Uau. É diferente, assim, é um momento que, cara, é pra vida mesmo, não tem jeito. Eu acho que isso ali, pra mim, foi o carimbinho de Deus nos 23 anos que eu dei aula. Então, legal, toma aí o presente. Exato, tipo isso aí. Legal. Que bom, cara. Assim, e deu certo, né? Deu, tá aí. Tá dando. Tá aí. E acho que conselhos vocês podem dar para pais e filhos que estão nesse processo de sucessão também, um filho entrando no escritório? Na contabilidade tem muito, né? Muito, então, pois é. Muita história. Essa passada de bastão é muito constante no universo da contabilidade. Então, que conselhos vocês podem trazer para essa galera que está nos assistindo aí, ou que vai nos assistir no futuro, de como essa transição pode ser mais fácil, como ela pode ser mais tranquila? Cara, assim, ponto para mim que é crucial, assim, né? Não só em qualquer processo, é o respeito. Acho que você tem que olhar para o cara que está do outro lado e entender quem é ele, respeitar quem ele é, e a coisa já começa a fluir. Né? Isso é infalível? Não. Né? Se botar todo mundo que já trabalhou comigo, todo mundo que já estudou comigo, tu nunca falhou? Não, em alguns momentos tu acaba perdendo um pouco ali a mão, né, e dá aquela derrapadinha. Mas eu acho que esse ponto é o ponto crucial, assim, né? E o resto tem que ter uma mente muito aberta, né? Tu tem que estar muito aberto para alguém chegar para você, pegar uma coisa que você levou 20 anos construindo e falar, acho que hoje o momento pede diferente. Tu tem que estar, com a cabeça e com o coração muito preparados para isso. Porque, de repente, alguém que, né, foi o que aconteceu com a própria liderança e com a nossa diretoria lá quando ele assumiu esse processo todo. Tu chegar lá, para uma pessoa que está 15 anos naquela empresa, então ela não está ali há 15 anos porque ela é só gente boa. Não, porque ela realmente é uma peça-chave. E mudar o cara, mudar o processo do cara, é difícil. Então, assim, eu trabalhei com meu pai durante 13 anos, né? Meu pai centralizador, uma pessoa muito centralizadora. Foram os 13 anos de escola, assim, da minha vida. Então, o aprendizado que eu tive ali
não só de contabilidade, né, que foi muito, mas de postura profissional foi muito grande. E no meio desse caminho eu bati muita cabeça na parede. Em alguns momentos eu bati a cabeça na parede porque a experiência dele falava, ó, ainda não. Em alguns momentos eu bati a cabeça na parede porque o meu ímpeto ali, né, ainda não estava muito alinhado com o que ele tinha em mente, com a cabeça dele, né, está aberta, pô, vamos fazer isso agora, ainda não. Você está preparado para isso, e você nunca vai estar, velho. Então tu tem que fechar o olho, abrir a cabeça e falar, pô, deixa eu esquecer o passado inteiro e deixa eu analisar isso olhando para frente. Acho que esse é o problema, a gente quer olhar o passado. Então, assim, hoje o meu escritório é um escritório de 54 anos, cara, mas que considero um escritório que tem um nível de tecnologia, pô, bem bacana. É o escritório mais integrado, pô, do Brasil? Não. Tem coisas lá que a gente ainda está buscando. Por quê? Porque justamente a gente teve momentos de chegar e abrir mesmo. Ó, pô, não, chegou o cara lá, pô, que acabou de entrar na empresa, que veio de uma experiência diferente, falar, pô, onde eu trabalhava a gente fazia isso aqui diferente. Porra, por que eu nunca fiz isso? Sim, sim. Então, nem sempre, né, ou teu orgulho, ou tua cabeça dura, ou sei lá o que, te deixa abrir. E você criar as oportunidades, né? Tipo, você botar a pessoa ali no fogo também. Então, beleza, tem essa ideia? Então, tamo aí. Me apresenta aí, daqui a 2 meses, o resultado disso aí, vamos ver o que é. Para a pessoa entender também, pô, não só o meu ímpeto vai fazer a coisa acontecer, né? Até onde a gente enxergar, eu estou preparado para fazer e eu estou preparado para desfazer, né? Porque, assim, a contabilidade já te deixa um pouco cabeça dura ali, né? Porque é tanta coisa que você tem que amarrar, processo, né? tanto processo e tanto risco que você assume, a verdade é essa, né? Hoje, se você tomar numa empresa... outros, né? Hoje, numa empresa pequena, se você tomar todas as multas possíveis, tu quebrou. Então, assim, tu carrega um risco muito grande. Então, às vezes, a cabeça dura do cara não é muito cabeça dura, não. É porque ele sabe o risco que tá nas costas dele. Tem o medo, né? Aí eu não Só que, posso assim, fazer E a isso. contabilidade, você falou, ela não é mais aquele processinho de gerar uma nota. Não. Ela é estratégica Exato. hoje em dia, né? Então, assim, a partir do momento que você se abre um pouco ali para receber sugestões, receber melhorias e tem o bom senso de realmente analisar aquilo olhando para frente e não para trás, eu acho que tu, pô, já abre uma porta monstruosa. E aí tu vai lapidando. Que aí vem o processo ruim, né? Porém libertador, que é o não. O dia que tu aprende a falar não, a tua vida muda grotescamente em todas as áreas, né? Então, em alguns momentos, tu tem que chegar e falar, pô, não. Em alguns momentos, tu tem que chegar e falar, ó, tá ruim. Ó, isso aqui tu tem que melhorar. Ó, isso aqui, cara, essa postura não é legal. Então, assim, às vezes, por ser né, relação de família, pô, tu acaba se travando, pô, não vou chegar pro meu filho, falar com ele, pô, que ele tem que ser assim, assim, assado, pô, aí minha esposa vai me encher o saco. Então, assim, tu tem que realmente entender que aquilo ali... Tem um risco aí do negócio, você né? tem uma outra pessoa no negócio. Então, assim, né, você não tem só o seu filho no negócio, ou seja lá quem for fazer a associação. E eu acho que o resto é orgânico, cara. Né? E o resto vai acontecendo. Natural, né? E as coisas vão fluindo. E você mesmo, né? Vão pegar a pessoa mais conservadora do mundo. Se você tiver bom senso, né? For verdadeiro ali com as coisas, você mesmo vai começar a enxergar, pô, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade de eu melhorar meu negócio, de eu trabalhar menos, de eu tirar peso das costas, de eu deixar de carregar pedra. E, pô, aí você começa a gostar disso, né? Tipo, pô, aquela planilha que eu fazia na mão aqui igual um louco, puta, levava sábado pra casa, pô, agora chega segunda-feira na minha mesa aqui, já tá ela lá. Tu começa a gostar disso. Tá aqui, né? Acessa pelo celular. Processo que às vezes... Prazer, né? Vou abrir aqui, ó. Exato. Então, assim... E aí é o sangue novo, né, cara? Todo mundo já foi sangue novo um dia, né? A gente esquece disso. Então, assim, pô, eu já trabalhei com meu pai com 16 anos de idade, né? Então, assim, eu quando tinha 16, meu pai, se bobear, não tinha a idade que eu tenho hoje. Então, hoje eu tô mais velho do que meu pai na época. Então, pô, peraí, quando eu tinha 16, se eu chegasse com essas ideias de jirico lá, como que seria a minha reação de hoje? O quanto eu tenho que estar aberto para isso, né? Porque a gente, pô, não quer ser atropelado. E o bom é ser atropelado, cara. Essa é a verdade. O bom é tu ser atropelado. Tu ser atropelado dentro do teu negócio por pessoas que você confia, né? Pessoas que você gosta mesmo, você ama ali, estão contigo, convivem contigo. Isso para mim é uma vitória. O resto é tu saber até onde o cara pode ir. Que aí é o risco de você se perder, né? Que é aquela história, né? O negócio chega na terceira geração, quebra.
Mas às vezes não quebra porque é a terceira geração. É porque como chegou na terceira geração? Como que foi o caminho, até né? onde você deu aí a oportunidade e até onde você botou o limitador e até onde você botou a filosofia da empresa. Não ponto início e ponto final. Exato. Né? Então, assim, visão, né? Eu tenho um cliente que isso para mim ficou muito nítido. Então tinha o dono da empresa lá, né, que era o senhor lá já de anos e tal. E o cara tinha a visão dele daquela época, da anotaçãozinha dele no papel e tal. O outro não, tinha visão sistêmica do RP, do caramba e tal. Só que chegava na reunião, o cara chegava e falava, isso aqui tá errado. Ah, não tá. Vamos lá atrás no estoque, eu vou te mostrar. Porque ele conhecia o estoque de cabeça. Então eu tenho que valorizar isso. Sim. Então vamos pegar essa tua cabeça aqui e vamos botar no meu RP, velho. E Exato. une as coisas. Une, né, exatamente. Aí é aquela velha história. Todo mundo olhou pro mesmo lado. Aí a visão, né? Agora, se o cara tá olhando para um lado, tu começou a querer virar a cabeça dele pro outro, aí descamba. Tu fica batendo a cabeça na parede e tu não avança. Sim. Aí tu fica um negócio velho de fato. Tu fica ultrapassado. Aí complicou. Cara, acho que tu tem 2 pontos aí, tem 2 chaves aí, né? Tem a parte do pai e do filho. A parte do pai, acho que ele já explicou bem. Realmente, essa parte de você ter a mente aberta ali para as coisas. Claro que você não vai sair falando sim para tudo, tu tem que saber filtrar, acho que tem que ter um feeling do que de fato é positivo ou negativo. Mas eu acho que você simplesmente querer fechar e, tipo, com certeza, mesmo a pessoa sendo seu filho ou sua filha, não vai ser exatamente igual. Ele vai ter coisas que ele pensa diferente, caminhos que ele acha que por aqui é melhor, e assim sucessivamente. Então, você tem que ter realmente essa mente aberta de pelo menos escutar. E você filtrar, tipo, você não tem que chegar, tipo, pô, não quero mudar isso, porque mudar é chato. Eu tenho que escutar, tenho que ver a opinião dele, tenho que entender o motivo para aquilo. De repente, ele está falando uma parada que eu trabalho há 30 anos aqui nessa área, mas eu não tive esse insight que ele está tendo agora, o que acontece aos montes. Então, é pegar essa oportunidade e ter a mentalidade ali, tipo, não, de fato, ele está falando uma parada que é bacana, vamos tentar fazer dessa forma. E, paralelo a isso, cara, eu acho que a parte do filho ali em si também seria bastante importante de como ele vai lidar com essa questão de estar entrando nesse meio, porque assim, igual o meu pai falou ali, eu até hoje, na verdade, tenho essa mesma visão, tipo, eu sou filho do dono, e ponto final, isso daí independente, eu posso ser o melhor profissional do mundo, eu continuo sendo filho do dono. Então, assim, desde lá de trás, não é que eu tinha medo, porque geralmente eu não sei até que ponto se é uma qualidade ou defeito, mas eu não costumo ter muito receio das coisas, tem que fazer, vamos fazer, ponto final. Eu não tenho muito aquela mimimi, né? Então, tipo, é isso daqui? Então, ponto final, então vamos. Então, vamos botar para funcionar. Vai ter problemas? Resolve. E vida que segue. Mas você conquistar o seu espaço, vamos dizer assim, eu acho que é a grande chave, o grande X da questão, né? E como você conquista o seu espaço, igual eu falei lá atrás. Tu chegar assim, agora eu tô aqui, vai ser da forma que eu quero, vai dar em nada. Tu vai pegar exatamente esse exemplo que ele deu lá, que chega a terceira geração, quebra. Porque teve uma pessoa que teve toda uma visão de negócio para construir um império, que hoje tu chega, tipo, agora eu quero que faça assado. Ele vai cair na hora, não vai progredir em nada. Então, acho que a melhor forma de fazer isso é tu usar uma ferramenta que eu sempre falo com todo mundo, que apesar de no meu pessoal eu não ser muito assim, tu vai entender quando eu falar o que é, mas no meu profissional eu sou muito assim, até engraçado, são pessoas diferentes, vamos dizer assim, mas eu acho que o grande ponto é tu pegar uma ferramenta que ela é de graça para qualquer empresa, que é a comunicação. Então, assim, a partir do momento que todo mundo troca as ideias, que todo mundo tá sabendo do que está acontecendo, que todo mundo está olhando para a mesma direção, todo mundo marcha para o mesmo caminho. Então o negócio vai. Se cada um está olhando para um lado, um quer ir para lá, o outro quer ir para cá, o negócio destrambelha e não vai para lugar nenhum. Então a melhor forma de você fazer isso, igual eu estava falando antes também, é você ouvir as pessoas, você dar a sua opinião, dar o seu ponto de vista, mas principalmente você ouvir as pessoas e os pontos de vista delas, e todo mundo chegar no final com o mesmo conceito, com a mesma conclusão. Eu penso A, ele pensa B. Qual que é o melhor? Pode ser A ou B, tanto fala. De repente pode surgir uma fusão das duas ideias que chega em outro resultado que você não esperava. Mas que tanto eu como as pessoas que estão envolvidas estamos olhando, tem que chegar naquele ponto ali, ponto final. Então, a partir do momento que todo mundo chega numa conclusão ali, vamos para aquele caminho, e o negócio parte para aquele caminho, eu acho que todo mundo começa a te enxergar, tipo, será que dá para fazer isso aqui um pouquinho melhor? Vamos trocar uma ideia todo mundo junto. Eu não digo nem só comigo, não. Eu digo no escritório, né? Como um todo. Sim. Todo mundo com todo mundo. Será que dá para melhorar isso aqui um pouquinho? De repente dá. E acho que o grande primordial é esse. Todo mundo enxergar para onde tem que ir da mesma forma.
Que aí, a partir disso, acho que a parada começa a se tornar um pouco meio que instantânea. Sim. Porque todo mundo enxerga que, pô, o cara não tá aqui para dar ordem. Eu nunca dei ordem para ninguém. Eu peço opinião. Quero saber o que é melhor, o que é pior, como é que dá pra Se melhorar. comunicar, né? Pô, é assim, assado? Pô, então vou fazer. Por que não dá para fazer? Tem esse problema? Dá para resolver? Como é que resolve? E é um monte de pergunta, é um monte de ferramenta, até de controle de qualidade, que é o que via lá. Sim. Muitas das ferramentas o pessoal acha que é gestão de processo, que é um monte de planilha, um monte de sistema, e tem umas ferramentas que são as mais básicas, que é a ferramenta dos 5 porquês, que é uma das ferramentas de controle de qualidade. Pô, por que tu faz assim? Ah, por causa disso. Mas por quê? Ah, deu esse problema. Mas por que deu esse problema? Ah, por causa daquilo. Mas por quê? Então, de repente, o fato que, pô, a televisão queimou, de repente não foi a televisão que deu problema, de repente deu um pico de luz lá, não sei aonde, que refletiu na televisão. Então, é uma ferramenta simples de tu perguntar por que tu chega na causa raiz de um problema. Sim. Ao invés de tu resolver algo, isso daí, vou fazer um paralelo totalmente do que a gente estava falando, né? Mas eu acho que é uma informação legal. A nível de conhecimento para todo mundo, eu acho que você, sempre que surge um problema, você não tem um problema para resolver, você tem 2. Você tem que resolver o problema atual e você tem que resolver a causa para ele não acontecer de novo. O que Isso aconteceu, daí né? é o que realmente, O que gerou o geralmente problema, né? a galera de vez em quando não enxerga. Então, qual é o problema? Qual é a urgência? Resolve a urgência. E acabou. Aí chega daqui a um mês, dá urgência de novo, aí não adianta nada. Verdade. Então, assim, tem que sangrar um pouquinho agora, tu resolve essa causa, dali para frente o negócio tá formatadinho. Mas assim, isso é um paralelo que vê na Não, cabeça. tá certo, é isso aí. Isso é Muito processo, bom. né? Isso é solução de problemas, isso é fundamental para qualquer empresa, Sim, né? Para ela se manter saudável. Até, né, indo, né, para a questão da sucessão, fica orgânico. Né? Ninguém colocou a pessoa lá, né? A pessoa caminhou até lá, né? Independente se é o filho, a filha, ou se é uma pessoa da empresa que vai assumir essa situação. Porque senão realmente é descamba, né? Ou a partir de hoje você está aqui, você tem essa função e você faz. Se for bom, beleza, deu sorte, aí vira cassino, né? Sim. Tipo, roda a maquininha lá, e deu certo, oba, ganhei. E deu errado, aí eu quebrei as pernas. Né? E aquele negócio, né? São 20 anos para crescer e 2, 3 para assumir. As coisas giram muito rápido, né? Sim. A resumo é meio que juntar todo mundo. Isso aí. Trazer a galera para si, todo mundo conversar com todo mundo e todo mundo olhar para o mesmo caminho. Enxergar que você é uma pessoa que quer ajudar nos processos. Você não quer atrapalhar e criar coisas da sua cabeça. Você quer dar ideias que as pessoas que participam vão validar. Tipo, como que vai ser? Não vai ser assim. Então, beleza, então eu vou fazer. Quais são os problemas? Vou tentar resolver. E bola para frente, todo mundo. Isso aí, é fundamental, é o respeito, né? Sim. O conquistar a confiança, a visão, né? São palavras-chave que a gente pode usar hoje aqui para permear para quem está nos assistindo aí, para trazer para si, né? Sim. São coisas simples, né? E que tratar com respeito é algo fundamental para todos. Na verdade, né? isso cabe em qualquer situação, né? Não só na empresa, né? A vida pessoal é pautada nisso também. Sim, então, tu leva isso para qualquer área, né? Muito bacana. Muito bom. Que papo bom. Show. Muitas dicas. Muitas dicas. Espero que quem esteja nos assistindo nesse momento tenha gostado tanto quanto a gente gostou daqui. Foi muito bom. Está chegando. Esse Altercast especial. Muito legal. Do dia de hoje, do Inova. Foi muito bom. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Matheus, por participar aqui com a gente. Legal. Cara, só tenho a agradecer. Prazerzão, me diverti bastante. Foi bem legal. Bem foi divertido. Foi bem elucidador. E, assim, bacana poder não só participar do evento, né? Como eu falei, a gente é parceiro. Mas, assim... 33 anos de parceria já, né? Trazer um pouco da história também da gente lá, né? Sim. Uma história bacana. E que com certeza ainda vem muita história por aí. Com certeza. E para quem quiser conversar mais com vocês têm rede social? Tem uma coisa que as pessoas podem entrar em contato para conversar com vocês? Nossa rede social é o nome da empresa, né? Cal Rames Contabilidade. Estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook. E depois... Sim, a gente vai deixar os links aqui na contato. descrição também para quem for acessar depois. Vai estar o link bonitinho aqui embaixo. E é isso. Isso aí. Arielle, obrigado pela volta aqui na nossa mesa. Estou de volta. Foi um prazer, gente. Muito legal a história de vocês. Maravilha. Muito bacana. Isso aí, pessoal. Sigam a Alterdata nas redes sociais. Alterdata Contábil, Alterdata Varejo e o Alterdata Software também. Estamos Amanhã tem muito mais Inova para vocês. Tem mais uma manhã inteira de conteúdo. Para quem é da contabilidade, não pode perder. Tem mais sorteio para vocês curtirem aqui com a gente também. Muitas novidades. Muita informação. E mais um Altercast amanhã também, às 15 horas,
para vocês, beleza? Um grande abraço. Maravilha, um abraço. Valeu, pessoal. E até a próxima. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Um abraço.